Gente muito amado do meu coração, rapaz. Eu fico muito feliz com quem tá aqui, porque os ao vivos do estilo que eu gosto de fazer são para poucas pessoas. Eu já entendi isso claramente, que nós que nos interessamos assim pelo ensino da palavra e nós que nos interessamos pelo aprendizado da palavra, nós somos minoria. O povo gosta do fogo, o povo gosta do mover, o povo gosta da profetada, o povo gosta da... O povo gosta do que é ou superficial ou do que é inútil. Essa é a verdade. Não estou dizendo que todo mover, que toda profecia é infantil. Óbvio que não sou idiota. Tem os verdadeiros, mas a maioria não é, infelizmente. O interesse por ensinar a palavra e aprender da palavra é muito pouco, é muito raro. Eu tive uma visão esses dias. Não contei nem pra Liné vai ficar sabendo agora. Tive uma visão esses dias. Eu tava conversando com o Dionei e ele me mostrou uns vídeos de algumas pessoas ensinando umas besteiras com milhares e milhares de visualizações, acho que tinha milhões até, e ensinando heresias. Porque tem coisa que a pessoa ensina que é besteira, mas tem coisa que a pessoa ensina que é heresia. E na hora que ele tava me mostrando, passou uma cena na minha cabeça aqui. Eu vi, assim, eu tive uma visão de... Imagina um protesto onde tem pessoas segurando placas, sabe? E aí as pessoas segurando placa de um lado e pessoas segurando placa de outro. E eram ateus brigando com crentes tentando provar que Jesus existe para os ateus. Só que esses crentes que brigavam, eles mostravam, não Jesus, eles mostravam eles mesmos. Como se fosse assim, ele não queria provar que Jesus existia, mas ele queria comprovar o ministério deles, eles queriam mostrar o nome deles. E uma briga de ego entre quem crê e quem não crê, de calvinistas brigando com arminianos, e umas brigas assim. E aí naquele momento eu olhei e tinha um monte de gente em volta com fome, velho. Enquanto tava aquele povo crente brigando, aquele povo ateu brigando, tinha em volta um monte de gente com fome. E aí foi como se Deus falasse assim pra mim: Dani, o que eu dei pra você falar não é pra multidões. As multidões são enfurecidas. O que eu dei pra você falar é pra esses que estão em volta com fome. São pessoas que não querem viver dessa briga central. Eles não querem viver desse evangelho das massas. Eles querem viver um evangelho que mata a fome. E o evangelho que mata a fome é o evangelho da salvação. O evangelho da salvação, ele mata a fome existencial. Porque quando a pessoa ela não vai atrás do evangelho que mata a fome, ela fica escrava das novidades. Como se fosse uma pessoa viciada em seriado. Ela precisa constantemente de algo novo, ela precisa de um episódio novo, porque ela precisa viver naquela sandice, ela precisa viver naquela ilusão, ela precisa viver aquela ilusão de que ele está aprendendo algo da Bíblia, mas não está aprendendo nada. Ele está sendo iludido. A vida dele não muda, a vida dele não cresce, a vida dele não transforma, continua preso nos mesmos pecados, continua preso nos mesmos vícios, continua preso com a mesma vida, não muda. Quem sabe às vezes um episódio emocionado, um outro episódio bonito, mas não muda. E nisso, cara, que eu vi isso, eu falei até pro Dionei, falei: caraca, Dionei, você não sabe o que eu acabei de ver. Aí contei pra ele, ele falou: Dani, isso é uma comprovação de Ezequiel capítulo 34. O subtítulo de Ezequiel 34 é Pastores que apacentam a si mesmos. Eles ensinam o que é interessante para eles. Eles não estão preocupados em ensinar a palavra. Por quê? Porque quando a pessoa aprende a escritura, aprende a essência de Jesus, ela deixa de ser escrava do pastor. Então não é interessante para a maioria dos pastores, e eu digo homens e mulheres, profetas, profetisas ou qualquer coisa que você quiser, não é interessante para eles ensinar as ovelhas as escrituras, porque eles perdem o controle sobre essas ovelhas. Então eles apacentam a si mesmos. Na verdade eles não estão criando ovelhas para Deus, eles estão cuidando das ovelhas que sustentam o ministério deles, que sustentam a vida deles, que sustentam o cofre deles. E nisso que o Dionei falou isso pra mim, e eu li esse texto de Ezequiel 34, eu falei: Senhor, é exatamente isso, Senhor. O que eu faço, Pai? Como é que eu faço para alcançar as pessoas que têm fome? Jesus, o que eu faço? E nisso, cara, eu recebi um e-mail de um amigo meu chamado Júlio Severo. Ele mandou pra mim na quinta-feira, dia 15, que foi hoje, 1h42 da manhã, ou seja, hoje de madrugada, né? E eu quero ler para vocês esse e-mail. Eu quero ler para vocês, prestem atenção que é muito forte.
o sonho de um profeta, eu não vou falar o nome do cara, porque eu não conheço, né? Então eu não gosto de indicar pessoas que eu não conheço. Não sei se ele é verdadeiro profeta ou falso profeta, não sei, não o conheço para citar o nome dele, mas eu vou ler. Oi, Júlia, que legal que você tá aí. Júlia, filha da Lidiane e do Alê. Amo demais essa família. E ele lê assim, ele viu assim no sonho dele. Enquanto eu estava estudando... ele é americano, tá? É um pastor americano. O Júlio traduziu, tá? Tá em português, eu vou ler para vocês em português. Enquanto eu estava estudando Mateus capítulo 7, verso 22 a 24, e pedindo a Deus por aumento das revelações, tive um dos sonhos proféticos mais inquietantes da minha vida. A passagem bíblica que eu estava estudando em Mateus diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não fizemos muitas obras maravilhosas no teu nome? Mas eu, aqui é Jesus que está falando, eu, Jesus, vou declarar para eles: apartai-vos de mim, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, porque eu nunca conheci vocês. Neste sonho profético, fui levado para o inferno. Se isso é verdade ou é mentira, isso é um problema dele. Ele que responda para Deus. Mas o que ele disse aqui é muito verdadeiro. Se o sonho é falso, se a visão é falsa, ele que responda para Deus, eu não respondo por ele. Mas o que ele viu está muito certo. A essência está perfeita. Eu vou ler para vocês. Fui levado para o inferno, onde vi esses falsos pastores, profetas, líderes, homens, mulheres, enfim. Indivíduos que haviam realizado milagres, indivíduos que haviam expulsado demônios e que haviam profetizado. O que me foi mostrado em seguida eu nunca vou esquecer. O Espírito Santo me mostrou longas filas de pessoas atrás destes pastores e destes profetas. Imediatamente o Espírito me revelou que essas eram pessoas que receberam destes profetas milagres, profecias, libertações e etc. Pessoas que receberam deles. Enquanto eu olhava para essas pessoas nessas filas, o Espírito Santo me disse: elas não receberam milagres. Não entendi isso aqui. Sim. Ora, eles não receberam milagres, profecias e libertações? Mas como assim eu nunca o conheci? Eu nunca os conheci, disse a mim o Espírito Santo. Acordei deste sonho alarmado e assustado. Então disse ao Espírito Santo: Senhor, então não são só as pessoas que realizam, aqui as pessoas que ele está falando, os falsos profetas, né? Então não são só os falsos profetas, líderes e mestres que realizam tais sinais e maravilhas que serão enviados para o inferno, mas também as pessoas que receberam estas coisas e também estão no inferno. Mas por quê? Então o Espírito Santo falou comigo dizendo: porque aqueles que realizavam os milagres, profetizavam e expulsavam demônios em meu nome, mas nunca ensinaram o evangelho completo de Jesus Cristo, que é a mensagem de arrependimento, vida santa. Eles estavam tão apaixonados pelos dons que haviam recebido e pelos dons que havia sido dado às pessoas que creram, que esses dons se tornaram para eles troféus e souvenirs. Ou seja, eles passaram a idolatrar os dons e não a adorar o Senhor dos dons. Quando o meu poder se manifestava em seus ministérios, eles diziam às pessoas que eu as amava, mas nunca ensinou a essas pessoas que elas precisavam se arrepender dos seus pecados. E eu lhe digo que uma grande desilusão em breve varrerá este grande movimento de sinais e maravilhas na terra. Sim, Jesus, faça isso mesmo. Cuidado com os mistérios e os milagres e as profecias que tanto fluem, pois a mensagem de arrependimento não é permitida nestes lugares. Vocês estão avisados.
Hoje você vai orar comigo para que esses pastores e indivíduos que caminham somente neste mover não só viverão um estilo de vida de arrependimento, mas que eles também ensinarão o arrependimento. E que essas pessoas que foram curadas, libertas e receberam profecias e palavras de que Deus as ama, é verdade, Deus ama, mas essa mensagem está incompleta. Que elas recebam arrependimento e andem em santidade, pois essa é verdadeiramente a mensagem completa do poder do Evangelho de Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 4 é o último texto a ser escrito da Bíblia. Ele é o último texto do cânon bíblico. Né? Apocalipse pode ser o último da ordem que foi, né, colocada ali para o Novo Testamento, mas o último livro a ser escrito foi 2 Timóteo 4. E 2 Timóteo 4 é uma carta de despedida do apóstolo Paulo. Paulo tá morto quase, ele tá praticamente morto. Ele sabe que ele tem mais alguns dias de vida, ele vai morrer, ele vai ser morto por pregar o evangelho. E ele deixa as últimas instruções para o seu grande pupilo, que era Timóteo. E antes de partir, ele deixa palavras preciosas para Timóteo. E eu quero ler para vocês essa palavra que tem tudo a ver com esse sonho. Cara... Ah, Jesus Cristo, como eu queria que o povo ouvisse isso. Meu Deus do céu. Paulo diz assim: conjuro-te, conjuro, é uma forma culta de dizer, cara, pelo amor de Deus, eu te imploro. Eu conjuro, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Só um pause aqui, momento, né? EBD, Escola Bíblica do Dani. Por que Jesus há de julgar vivos e mortos? Tem duas interpretações aqui. Primeiro, que ele vai julgar aqueles que morreram e aqueles que estão vivos no momento do arrebatamento. Esse é ponto 1. E tem a outra interpretação, só que as duas estão corretas, ele pode ter dito das duas aqui, que mesmo aqueles que estão vivos, que do ponto de vista espiritual, vivo é aquele que morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Você vai ver isso no capítulo 2 de Efésios, quando ele diz que nós fomos vivificados pelo Espírito. Ou quando ele diz em 2 Coríntios 5, a partir do verso 14, que aqueles que vivem, não vivem mais para si. Ou seja, aqueles que creem e vivem para Deus, esses verdadeiramente estão vivos. É como Jesus diz em João 5, 24. Aqueles que creem em mim passam da morte para a vida. Então esses vivos são os crentes e os mortos são os ímpios. Então por que ele vai julgar crente se o crente já é salvo em Cristo Jesus? Esse julgamento aqui não é de condenação, ok? Esse julgamento é de galardão, é a recompensa dos santos. Então haverá um trono branco, haverá lá um julgamento, isso também está no texto de 2 Coríntios 5. E naquele momento Deus vai olhar para você e ele não vai te julgar para te salvar ou condenar. Por quê? Porque aquele que crê já está salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então esse julgamento será para derramar o galardão, que é a recompensa segundo as boas obras que cada um fez sendo usado pelo Espírito Santo. Do mesmo jeito que eu creio num galardão negativo. Eu creio que aquele que peca mais receberá mais punição. Né? Jesus ele vai dar um exemplo disso quando ele vai falar lá, eu acho que é capítulo 12 de Lucas, depois eu confirmo, quando ele fala assim, que o servo que, quando Jesus voltou, ele encontrou um servo que não sabia que ele voltaria, e ele encontrou esse servo inútil. Ele vai receber poucas chicotadas. Mas aquele servo que sabia que ele voltaria, e quando ele voltou, ele foi encontrado inútil, esse receberá muitas chicotadas. Então ali Jesus está falando de um cara que era ignorante quanto à sua vinda e de um cara que era consciente, porém desobediente. Então ele vai considerar o desobediente muito mais culpado. Ele receberá mais chicotadas. Então esse texto, quando ele fala sobre julgamento, é exatamente isso, ok? Então o que ele implora para o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo implora para Timóteo. Fala, Timóteo, pregues a palavra. Pregues a Bíblia, para de ficar adivinhando, para de ficar falando de visão, para de ficar desesperado tentando profetizar. É profecia demais, é adivinhação demais, é visão demais. E eu creio nos dons, eu não sou sensacionista, creio nos dons do Espírito, creio que existem profetas, creio que existe visão, creio que existe revelação, creio que Deus fala, creio em tudo isso tranquilamente. O texto de 1 Coríntios 12 até 1 Coríntios 14 é super fácil, é só ler. Mas não é a palhaçada que é feita hoje.
Não é a palhaçada. Então ele está falando, pregue a palavra, fique na palavra, fica no que está escrito, fica no que está ensinado, para de inventar. Inste em tempo e fora de tempo. Isso não quer dizer que você tem que ser chato. Não quer dizer que você tem que insistir em quem não quer. O que ele está dizendo aqui não é isso. Porque eu já vi gente falando assim, você tem que pregar toda hora sem parar, porque você tem que insistir naquela pessoa. É para insistir em tempo e fora de tempo. Não é isso que ele está dizendo. Porque o próprio Jesus não fez isso. Quando o jovem rico não quis ouvir, Jesus não insistiu. Jesus virou e foi embora. E o jovem rico foi pro outro lado. Ele não ficou insistindo. O insistir em tempo e fora de tempo significa que eu não vou perder chance. A tempo e fora de tempo eu vou pregar o evangelho. Ele não está dizendo sobre a mesma pessoa, insistir na mesma pessoa. Óbvio que eu vou orar, eu vou amar, eu vou tentar salvar quem eu puder, principalmente quem convive comigo, óbvio. Mas se a pessoa não quer, eu não vou insistir, para não ser chato. Então o insistir, o instar em tempo e fora de tempo, significa eu e você não perdermos a chance de sermos canal de Deus para a salvação das almas. Cara, onde você estiver, o momento que for, você tá no ônibus, você vê alguém triste, cara, já vira e fala, mano, tá tudo bem, velho, ó, Jesus é contigo, cara, vamos orar agora, vamos falar do Senhor, e aí você já entra, já fala de pecado, já fala de arrependimento, já fala do amor de Deus, fala do amor, mas fala do arrependimento, não fique só não fique só no Deus, se pecar vai pro inferno, porque isso aí cria medo, e não fique só, Deus te ama, porque isso aí cria pessoas iludidas, achando que tá tudo bem quando não tá. Então ele fala, insista em tempo e fora de tempo. Redargua. O que é redarga? Redarguas. É puxa a orelha com amor. É admoeste. É repreenda. Ele fala aqui, repreenda, exorte. Gente, não tenha medo dos ignorantes que justificam os seus pecados dizendo não julgueis. O não julgueis de Mateus capítulo 7, verso 1, significa não julgue de forma hipócrita. Jesus está condenando a hipocrisia dos fariseus, porque eles julgavam as pessoas, mas eles faziam as mesmas coisas. Por isso que ele fala, você não julgue, porque você também será julgado, porque você está julgando algo que você também faz. É isso que Jesus fala, esse é o não julgueis. Ele nunca disse que não deveríamos julgar as pessoas. Nós devemos julgar as pessoas, mas não devemos condenar as pessoas. Aí tem uma diferença. O julgar significa exortar. Porque, gente, para e pensa. Se eu estou olhando que o irmão está em pecado e eu vou puxar a orelha dele com amor, como que eu não julguei? Claro que eu julguei, porque eu tenho que olhar que o que ele está fazendo é pecado e eu tenho que dar a minha sentença dizendo, cara, aquilo é pecado. Então, lógico que você tem que julgar. Como é que você vai dizer que algo é pecado se você não julgar? Então é ridículo usar o não julgueis. Cara, 99% das pessoas que respondem qualquer exortação com não julgueis, elas não sabem o que elas estão dizendo. Elas, na verdade, estão dizendo, ei, para de encher meu saco porque eu quero pecar em paz. Não enche meu saco. É isso que eles estão fazendo. Não é o não julgueis na aplicação hermenêutica correta. Eles estão dizendo, olha, eu não quero que você me exorte porque eu quero continuar no pecado e você não enche minha paciência. É isso que eles dizem. Então ele fala, o Timóteo prega a palavra a todo tempo, ensinando, repreendendo, exortando, admoestando com longanimidade, ou seja, com amor e doutrina, ou seja, sem ser, eu acho. O eu acho não cabe no reino de Deus. Eu não aguento mais ver pregação com Deus me disse. Deus me falou. Deus está mandando dizer. Cara, para. Fala o que está escrito. Eu tenho saudade do assim está escrito. É assim que está escrito. Porque a Bíblia diz assim. É assim que Deus ensinou. E Filipenses 2 diz assim. Em Colossenses capítulo 3 está escrito assim. Porque lá em 1 João a Bíblia diz assim. Isso é segurança. Pastor, você acha que Deus não manda falar? Eu tenho certeza que Deus manda falar, mas não na quantidade de vezes que usam por aí. Eu posso dizer para vocês, com certeza, mais de 50% das vezes que a pessoa diz Deus mandou dizer, Deus não mandou. Não disse nada. É mentira. E eu tenho certeza disso que eu estou te falando. Mais de 50% das vezes que alguém diz Deus mandou dizer, mentira. É muito Deus mandou dizer e quase nada de assim está escrito. Fique no assim está escrito. É segurança. Hebreus capítulo 11, verso 6, quando ele diz que a fé é um firme fundamento, tem que ter fundamento. Por isso que Paulo fala aqui, Timóteo, com longanimidade e doutrina. O que é doutrina? Doutrina é a aplicação correta das escrituras.
Quando você pega as escrituras e aplica corretamente, essa aplicação é a doutrina. O podes e não podes, o deves e não deves, como é que é o caráter de Deus, como é que Deus pensa, o que Deus diz, tudo isso é doutrina e tudo isso está dentro da escritura. Você não pode dizer eu acho. Não, o seu achismo não interessa para ninguém. Quando você vai dizer Deus disse ou Deus faz, você não pode falar o que você acha. Você tem que ter base para o que você está falando. Bem-aventurados são aqueles que pesquisam nas escrituras para ver se o que está sendo dito bate. Quem fez isso foi chamado de nobre nas escrituras, o povo bereano. Leia Atos capítulo 17. Paulo ficou alegre, né? Lucas, o escritor de Atos, ficou muito alegre quando ele fala assim, olha, quando pregávamos o evangelho para o povo de Bereia, eles pediam as escrituras e mostravam onde que está escrito isso. E ele fala assim, eles são nobres, eles recebiam somente se estivesse na escritura. Porque senão você fica um tonto movido por moveres. A pessoa fala, Deus está mandando ir para cá, você vai para lá. Deus está mandando ir para cá, você vai para cá. Deus está mandando você abençoar, você dá dinheiro. Deus está mandando você beijar meu pé, você beija o pé. Deus está mandando você rodar em um pezinho só, você fica rodando num pezinho só. Que coisa medonha que estão fazendo com a igreja. E olha só o que ele fala no verso 3. Porque virá um tempo. Ô Timóteo, virá um tempo. Gente, se você está entendendo o que eu estou falando, você não faz ideia de como você é minoria. Minoria. Os salvos são minoria. Existem 3 grandes grupos dentro do mundo. Existe um grupo chamado o grupo dos incrédulos, os ímpios. É um grupo enorme, é uma massa enorme. Aí existe um grupo pequeno chamado, que eu vou chamar de frequentadores de igreja. Que vai na igreja, seja evangélica, seja católica, não me interessa. Tá lá, aquele bando de gente que fala de Jesus. Mas dentro desse bando de gente, cara, é uma minoriazinha que nasceu de novo. Então a maioria da igreja, da que frequenta a igreja, não é igreja. Comprovação disso, olha a multiplicação dos pães. Jesus ele era seguido por 15 mil homens. 15 mil homens foram atrás de Jesus, de pessoas. É 5 mil homens, mais mulheres e crianças, né? E quando Jesus prega o evangelho sobre negar a si mesmo e tomar a tua cruz, por quê? Enquanto ele ficou nas bênçãos derramadas, no profetizar, nos dons, nas visões, nas maravilhas, nas curas, nas libertações, e repreende demônio e cura doença, 15 mil pessoas atrás de pão. Mas quando ele prega, o negue-se a si mesmo, o arrependa dos seus pecados, o morra para que o outro viva, o abra mão das suas vontades pela obediência da vontade de Deus. Aí o que acontece? Dura é esta palavra, tô fora, e saem, ó. Jesus olha para os discípulos, e vocês, quer ir embora? Quer ir embora também? E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, fala, para onde? Eu vou embora para onde? Como é que eu vou, para onde que eu vou? Se só o Senhor Jesus tem as palavras da vida eterna, eu vou para onde? Prefiro carregar minha cruz. E deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês. Momento, Ebedane, de novo. Carregar a cruz não é carregar os seus problemas. Problema não é cruz. Cruz não é lugar de problemas. Cruz é lugar de morte. Carregar a tua cruz não significa carregar os teus problemas. Ai, pastor, porque eu tenho um filho nas drogas, ele é a minha cruz. Ah, eu tenho um marido bêbado, ele é a minha cruz. Ah, eu tenho traumas de infância, é a minha cruz. Não, amados, isso não é cruz. Isso são intempéries da vida que em nome de Jesus Cristo a gente vence um dia. Mas cruz é onde você carrega o seu velho homem morto. Então cruz é lugar de morte. Cruz carregar a cruz é todos os dias você trazer à sua memória Colossenses capítulo 3, quando ele fala assim, pensai pois nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Por quê? Porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então carregar a cruz é eu carregar todos os dias a noção, a ideia, o entendimento, a revelação de que eu morri com Cristo na cruz. Morreu o meu velho homem, morreram os meus planos, agora vive o Espírito Santo de Deus em mim. É isso que é cruz. É isso que é carregar a cruz. Isso são poucos. Se você perguntar dentro da igreja evangélica o que é carregar a cruz, eu chuto que 2% vai saber. Infelizmente. Saber não é suficiente. Saber e aplicar, né? Saber aplicar. 3. Virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina.
chegará um tempo em que não vão suportar as verdadeiras palavras do Senhor Jesus. Cara, a igreja tá doente, velho. Eu não digo da verdadeira, porque essa é santa, mas pessoas que se dizem de Jesus, cara, estão envergonhando o evangelho demais. Líderes corrompidos pelo amor ao dinheiro e pelo amor ao próprio ego, à própria imagem. Que coisa triste, velho. Eles não suportam a sã doutrina. E de acordo com aquele sonho, que eu tenho certeza que foi de Deus, eles não só estão indo para o inferno, mas carregando filas de pessoas atrás, que não se interessam pela sã doutrina. Ah, vai ter culto de ensino. Tem 10 pessoas. Ah, culto de profecia. Tem 100 pessoas. Culto da prosperidade. Tem 200 pessoas. É assim que funciona. Mas tendo comichão nos ouvidos. O que é comichão nos ouvidos? É que o coração deseja ouvir, eles querem ouvir, eles estão infelizes com as vidas deles. Eles realmente reconhecem que eles precisam de algo a mais. Só que eles não querem a verdadeira palavra. Então o que eles fazem? Eles amontoam para si doutores, ou seja, mestres, segundo as suas próprias concupiscências. Concupiscência, essa palavra concupiscência significa desejos da carne. Então, em outras palavras, vou traduzir esse texto para a linguagem de hoje. As pessoas elas terão desejo de ouvir sobre Jesus e sobre Deus, porém não vão querer ouvir a verdadeira escritura. Então elas vão atrás de quem prega o que elas querem ouvir. Então você vê, quando as pessoas olham assim, ai, tadinho, a pessoa foi lá e deu um carro na fogueira santa e perdeu o carro. Aí eu falo, tadinho, eu não tenho dó não. Por quê? Porque a pessoa que foi e deu de coração, é uma porcentagemzinha desse tamanho os que fazem de coração. A grande maioria é gananciosa. A grande maioria vai e dá, por quê? Não porque ama a obra, não porque ama o Senhor Jesus, não porque quer o bem da igreja, não porque quer cuidar dos pobres, não é isso que eles querem, não. Eles dão porque lhes foi prometido que eles vão receber em dobro. Então a intenção ao dar não é santa, a intenção ao dar é gananciosa. Então eu não tenho dó não, porque eles vão para ouvir exatamente o que eles querem ouvir. Então eles vão atrás de mestres que dizem o que eles querem ouvir. Então, na verdade, eles não estão sendo enganados porque são ingênuos. Eles estão sendo alimentados pelo que eles querem. Eles mesmos querem receber aquilo. Então, assim, é aquela frase grosseira, mas verdadeira. Só existe palhaço e só existe um circo montado porque tem plateia. Existe uma plateia que sustenta esse mercado ganancioso, maldito. Esse mercado diabólico, que ensina as pessoas que Deus é uma bolsa de valores, que você investe e colhe. Interessante demais, cara, é ver que a Escritura garante que Deus abençoa com abundância. Ele multiplica com abundância. 2 Coríntios capítulo 9 é um texto claríssimo. Porém, existem pré-requisitos. Tem que ser com amor, tem que ser sem obrigação e tem que ser sem um interesse ganancioso. Então se você faz algo com amor, se você faz algo para Deus, pela obra de Deus, para cuidar de pobres, para cuidar de pregadores sérios, para cuidar da igreja, para cuidar de um parente, se você usa os seus recursos de forma a expandir o verdadeiro reino de Deus, é garantido que Deus vai te recompensar. Mas se você vai com intenções malditas, você vai ficar sem e você vai enriquecer os falsos pastores e corre o risco, misericórdia, de o dia que eles forem levados ao inferno, vocês junto. É isso que ele está falando aqui. Porque as pessoas não querem ouvir a sã doutrina, mas juntam para si doutores conforme as suas próprias vontades. Verso 4. E desviando os ouvidos da verdade, se voltarão para as fábulas. Rapaz, eu já vi tanta história nesse meio evangélico. Eu já vi tantas coisas. Eu já vi tantas visões e tantos sonhos. E tantos Deus mandou dizer. E tantas coisas mirabolantes. Uma vez eu fui num culto. Aonde terminou, eu orei. Aí o pastor chegou e falou assim: o culto não acabou não. Eu tô vendo assim, olha pra cima, gente.
Aí todo mundo olhou pra cima, até eu olhei pra cima, era uma igreja enorme. Eu não era casado com ele ainda, eu não vou falar onde é. Igreja enorme. E aí ele falou assim, vocês estão vendo? Um manto branco está descendo do teto. É o manto da glória de Deus. E a galera gritando, eu tô vendo, e chorando. Gente, não tinha manto nenhum. Mentira, não tinha nada. Eu falei, gente, que manto? Então eu sou do diabo, porque eu não tô vendo nada. E era uma choradeira, e era gente caindo no chão, e tinha uma menina tremia. Por quê? Porque tinha um manto descendo do céu. Que manto é esse? Gente do céu! E a galera rodando e pulando, e o que isso vai mudar a vida de alguém? Isso é histeria coletiva pura, isso chama pantomima, isso é um efeito psicológico. Isso é igual você entrar num vagão do trem e começa a rir alto. O outro do lado vai começar a rir também, o outro vai começar a rir também. O comportamento, ele é refletido. Aí você vai virar e falar assim, pastor, você fala isso porque você é incrédulo. A tua fuça. Eu não sou nem um pouco incrédulo, eu tenho plena certeza do poder de Deus, eu tenho plena certeza dos dons de Deus. Eu vivi e vivo várias manifestações do poder de Deus, é que eu não conto nem 10% do que acontece na minha vida, eu não conto. Mas isso aí é influenciar a massa, isso é ridículo, isso é fábula. Isso é fábula, velho. E eu fiquei feliz, sabe por quê? Porque quando acabou o culto, eu conheci algumas das pessoas que estavam lá, e eu sabia da seriedade deles, homens e mulheres de Deus mesmo. Nenhum deles viu o manto. Falei, ufa, então se eu tô condenado, tá meus amigos também. Ai, Jesus, é muito difícil. Teve uma outra vez que eu fui num culto e foi um cantor famoso, não vou dizer nomes. E ele começou a falar assim, olha gente, agora eu vou cantar um louvor que no meu YouTube tá com 130 mil visualizações. E quem se importa com isso? Fala do louvor, como é que Deus te levou a escrever, o que te inspirou. Aí ele foi lá, cantou, aí ele terminou assim, ó gente, ó, chegando em casa, posta a foto, marca lá, hashtag segue e o nome dele. Segunda vez que ele fala disso. Aí no próximo louvor, gente, agora eu vou cantar um que foi gravado em tal lugar e nós gastamos 40 mil reais só com a iluminação do local. Gente, quem que se importa com quanto foi gasto com a luz da gravação do clipe, homem? Fale de Jesus, fala da salvação. E a igreja girava, e ele tinha visão, e ele profetizava, e cara, que negócio lá, Senhor, o que eu vou falar pra esse povo, Senhor? Aí quando pegou, eu comecei a falar sobre os verdadeiros crentes, comecei a falar sobre esse texto, 2 Timóteo 4. E aí, o que me chamou a atenção é que na frente tinha uma moça, que ela era líder do ministério de dança. Sabe aquelas meninas que ficam com os véus, assim, girando os véus e tal? Aquele negócio todo lá. Quando ele começou a profetizar, ele pôs a mão na cabeça dela, ela caiu no chão, capotou lá. E aí cobriram ela com o véu. É feio, parece um corpo, né? Parece quando morre lá no CSI, fica lá o corpo com o pano em cima. Eu achei muito feio. Aí ela pegou, caiu lá, aí beleza. Aí acabou o negócio, ela levantou, sentou. Aí eu terminei a palavra e eu virei e falei assim, gente... Quem quiser hoje fazer a mudança e começar a conhecer Jesus de verdade, e não só de dizer que conhece, mas não de ouvir falar, mas de caminhar com Cristo, vem cá, eu quero orar com você. Pra gente fazer uma aliança a partir de hoje, você e Deus, Senhor, a partir de hoje eu quero te conhecer, a partir de hoje eu vou te buscar, a partir de hoje. Aí quando eu olhei na fila, na frente assim, quem tava chorando muito, era essa menina. A líder do ministério de dança. Eu chuto que ela tinha 15 anos de idade, ela não tinha mais do que isso, ela era novinha. Chorando. E ela me abraçou, falando, pastor, eu quero muito conhecer Jesus de verdade. Aí eu virei e falei assim, minha amada, deixa eu fazer uma pergunta. Quanto tempo você tem de igreja? Ela falou, pastor, eu nasci na igreja. Falei, interessante. E quando que foi a última vez que você sentou no seu quarto, você orou e você abriu a Bíblia para falar com Deus? Aí sabe o que ela me falou? Never. Nunca. Eu nunca fiz isso. Nunca. Eu falei, nunca? Ela falou, nunca. Então uma menina que caía no poder, que via o manto descendo do teto, que girava e capotava e cobriam ela, e ela orava em línguas estranhas, e ela profetizava e tudo mais, nunca havia sentado para ler as escrituras. A culpa é dela? Pode ser que em parte sim, mas a maior culpa dos falsos líderes. Cadê os líderes? Cadê os homens e mulheres de Deus? Que tem que ser como Timóteo, que ensinam a doutrina e não fábulas, que exortam, que admoestam,
que pregam sobre salvação, sobre santidade, sobre intimidade. Cadê essa turma? É essa turma que eu quero, esses são os famintos da minha visão. Eu não fui chamado para pregar para essas multidões ensandecidas, essas pessoas não querem ouvir o que eu quero ensinar. Não são elas que eu estou indo atrás, eu estou indo atrás das verdadeiras ovelhas que têm fome do verdadeiro evangelho. E você, em nome de Jesus Cristo, será aquele e aquela que também vão alimentar aqueles que são os desejosos do verdadeiro evangelho. Porque grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Eu sempre me perguntei, quando eu era mais novo, eu falei, nossa, porque aqui em Taubaté, por exemplo, igreja é praga, velho. Onde você vai tem uma igreja. Eu não tô dizendo da verdadeira, eu tô falando das falsas, tá? Toda esquina tem uma igreja. Igreja. Eu não sei o que é pior, não ter igreja ou ter uma igreja que ensina a mentira. Eu realmente não sei o que é pior. Fico na dúvida. Se é melhor não ter ou ter uma que escandaliza. De acordo com Jesus, é melhor frio do que o morno. O morno é pior. Então eu acho que é pior ter uma igreja falsa. Eu lembro uma vez um pastor que falou assim, eu quero mais que abra um monte de igreja, que fale bastante de Jesus. Eu não sei não, fico na dúvida. Porque entre não ter e ter a chance de chegar a uma verdadeira ou ter uma falsa ali, acho melhor não ter. Enfim, posso estar errado, depois a gente filosofa sobre isso. Eu acho que é melhor viver na ignorância do que conhecer a verdade. Eu também acho que é melhor ser frio do que ser morno. Na verdade é melhor ser quente, óbvio, né? Mas entre ser frio e morno, de acordo com Jesus, é melhor ser frio. Sabe por quê? O frio tem chance de converter, né? O frio ele tem a chance de ouvir a verdade e crer. Mas o morno, ele tá lascado, porque o morno ele acha que ele tá certo. E converter um cara que se acha convertido é um milagre muito maior do que converter o ateu. É mais fácil pregar o evangelho para um ateu do que pregar para o religioso que acha que tá certo. Ele acha que ele tá certo. Ele tá lascado, mas ele acha que ele tá certo. Ele defende as verdades dele sem base nenhuma. E aí você vê lá a adúltera, ajoelhada no chão, pronta para ser apedrejada pelos religiosos, e a adúltera recebe. E ela estica a mão e ela abraça Jesus de um jeito que ela fala, Jesus, eu quero é o Senhor, eu quero é a sua palavra, eu quero é a sua vida. Então há mais esperança para o frio do que para o morno. O morno será vomitado, e quem sabe o frio encontra misericórdia e conhece o Senhor Jesus. Mas tu, ó Timóteo, vocês, amados meus, vocês, essa palavra é para vocês. Então, aqui tem 117 pessoas no Instagram e tem 190 no Facebook. Dá 300 pessoas, arredondando um pouquinho mais, 305 pessoas. Vocês, essa palavra é para vocês, sejam sóbrios. Sóbrio é equilíbrio. O sóbrio não é nem o cara que está inebriado de um lado, nem ébrio do outro. Ele não está nem bêbado do emocionalismo e nem frio, esturricado no seu ceticismo. Tanto o emocionaloide quanto o cético são mornos e serão rejeitados. O que Jesus está falando é sobre o equilíbrio. O equilíbrio entre a sabedoria do conhecimento da palavra e a sensibilidade do poder do Espírito. Isso é uma delícia, velho. Você viver a sobriedade é você andar nas asas do Espírito e caminhar sobre o fundamento da rocha que é a Escritura, que é o Senhor Jesus. É isso que você tem que buscar. Você tem que buscar viver o mover e conhecer o mover. Essa é a minha missão. Se eu conseguir saber, se eu conseguir passar isso para vocês, eu posso morrer feliz. O Senhor pode me levar. Combati o bom combate. Não militei em vão. Deus me livre de militar em vão. Mas tu seja sóbrio. Olha aqui, sofra as aflições. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Você sabe quem é o maior perseguidor de um verdadeiro profeta? Não é o diabo. O maior perseguidor de um verdadeiro profeta é o falso. Quem mais fere aquele que quer viver o verdadeiro evangelho são os falsos crentes. As minhas maiores decepções não são com ímpios. As minhas maiores decepções são com ditos irmãos e irmãs. É impressionante. A igreja falsa é mais danosa do que a impiedade. Mano, que loucura. E isso eu digo porque Jesus ele nos chama e recebe essa palavra. Porque agora você gosta do Deus mandou dizer, então foi Deus que mandou dizer. Recebe essa palavra agora.
Eu e você fomos chamados para agir e sofrer as aflições porque nós reagimos conforme o Espírito Santo que habita em nós. Nós não reagimos conforme as pessoas merecem, ou conforme a vontade do nosso coração, ou conforme o ambiente está favorável para. Nós não reagimos assim. Nós reagimos conforme o Espírito Santo de Deus. Como, pastor, a gente faz isso? Simples. Lembra que você está na cruz. Simples. Quando você vai brigar, você lembra, morrestes, a vossa vida está com Cristo. Gálatas 2:20, o que diz Gálatas 2:20? Vivo não mais eu, estou crucificado com Cristo. É Cristo que vive em mim. Essa vida agora, eu não vivo mais na carne, eu vivo ela na fé do Filho de Deus. Não é a fé no Filho de Deus, é a fé do. Porque eu não tenho fé para depositar em Jesus. É a fé de Jesus que está em mim. É Ele que me dá. Fé é um dom de Deus. Ele manifesta a fé dele em mim. Por isso que é a fé do Filho de Deus. É nela que eu vivo. É nela que nós vivemos. Por isso que nós sofremos aflição, perseguição, zombaria. Por isso que você vê poucas pessoas te ouvindo. Cara, eu vou falar a verdade pra você. Se você quer viver um evangelho real, saiba que você não será popular, você não será aceito, você não fará parte da maioria aplaudida. Esquece. O palco, o aplauso, os holofotes não são para os verdadeiros profetas. Leia Hebreus capítulo 11 para você ver como é que eram tratados os homens e mulheres, que o mundo não era digno deles. Cerrados ao meio, decapitados, lançados para leão. Nós hoje vivemos um evangelho extremamente light. É facinho ser crente no Brasil. Para nós no Brasil, nós não passamos nada. Pega o apóstolo Paulo, o cara era apedrejado até a morte. Largaram ele no chão achando que ele estava morto. Ele só pararam de apedrejar porque acharam que ele estava morto. E ele levanta, ele fala o quê? Ele volta a pregar naquele lugar. Eu não faria isso. Eu não faria isso. Você vai ver, por exemplo, tem um cara que... Eu não concordo com tudo que ele fala, mas ele escreve um livro chamado Vida Cristã Normal, chama Watchman Nee. E ele foi torturado por anos na prisão por pregar o evangelho na China. E aí você vira e fala, cara, eu não suportaria isso. Então nós estamos num Brasil, a gente não pode alegar perseguição. A gente não tem esse direito. É muito fácil pregar o evangelho aqui. Faça a obra de um evangelista. Cumpra o teu ministério. Só uma pausa aqui, momento Ebedani novamente. Ministério não é púlpito, tá bom? Ministério não é palco. Ministério não é ser visto. Ministério é serviço. Ministério, ele surge naturalmente. O ministério, ele não vem segundo a sua vontade. Eu já vou falar sobre ser morno, aguenta aí. O ministério, ele não vem segundo a sua vontade. O ministério, ele é como uma flor. Quando você está plantado em Jesus, se você pegar uma planta e você colocar na terra saudável, e regar, e colocar água, luz, bonitinho, do jeito que tem que ser, naturalmente vai brotar flor e fruto. Naturalmente, se for uma planta frutífera, naturalmente. O ministério é como se fosse o fruto e a flor. Quando você está firme em Jesus, naturalmente seu ministério brota. Quando você menos percebe, você já está pregando, você já está cuidando, você já está orando, você já está se envolvendo. As coisas acontecem, Deus faz acontecer, ok? E aí ele termina dizendo para Timóteo assim, porque eu já estou sendo oferecido como um sacrifício a Deus. O tempo da minha partida está próximo. Cara, que delícia, velho. Saber que o tempo da nossa partida está próximo. E aí ele fala o precioso texto que para mim é emocionante. Quando eu tô mal eu gosto de ler só para chorar. Combati o bom combate... percorri a carreira e guardei a fé. E agora? Agora a coroa da justiça me está guardada. Aquela que o Senhor, justo juiz, dará não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. É isso que interessa. É você chegar no último dia e você poder fechar os seus olhos e você dizer, Senhor, combati o bom combate. Senhor, acabei a carreira. Senhor, eu guardei a fé. Só falta agora a coroa da justiça. Estou pronto, Senhor. E o Senhor te leva e te recebe na glória. Vinde bendito do meu Pai. Isso, é esse momento que toda a nossa vida ela serve como uma preparação para este momento. Não tem nada que seja mais importante do que este momento. O momento de receber a coroa. Não tem dinheiro, não tem casamento, não tem sexo, não tem prazer, não tem reconhecimento, não tem aplauso, não tem corpo.
bonito, não tem dinheiro na conta, não tem orgasmos, não tem vícios, não tem, cara, não tem nada. Nenhum momento passageiro se compara com essa realidade eterna de ouvir bendito, bem-vindo, bendito do meu Pai. É para isso que nós temos que viver, para esse momento. E nesse meio tempo, Satanás levanta muitos holofotes para te chamar a atenção, muitas luzes, muitas coisas bonitas, inclusive até coisas de Deus. Pessoas na caminhada se perderam pelo ministério que Deus deu na vida delas. Elas não souberam manejar as suas bênçãos. E aquelas bênçãos se tornaram uma maldição na vida delas. A diferença entre bênção e maldição não está na mão de quem derrama. Deus pode derramar uma bênção que se torna maldição dependendo do jeito que você recebe essa bênção. Se você recebe, por exemplo, um emprego muito bom, com um salário alto, isso é uma bênção. Mas se você se tornar um amante ao seu dinheiro, isso se torna uma maldição. Deus pode te dar, por exemplo, um ministério popular na música. Você pode ser um cantor famoso e você pode usar essa fama para expandir o reino de Deus. Ou você pode usar essa fama para satisfazer o seu ego de curtidas. Bênção ou maldição. Por isso que Moisés disse em Deuteronômio 20... A vida e a morte lhe foram apresentadas hoje. Está na sua mão. Escolha, pois, a vida para que vivam. E aí a gente pode chegar no último dia e dizer: Senhor, combati o bom combate. Não me dobrei a Baal, não me dobrei aos aplausos, não me dobrei aos meus desejos, não me dobrei aos holofotes do diabo. Graças a Deus. Meu Deus do céu. Que coisa preciosa. Vamos orar e depois eu vou responder as duas perguntas que fizeram, tá bom? Só para momento que, né? Enfim. Eu sempre falo que eu não gosto desse momento, mas eu estou errado, porque Deus pode usar isso para abençoar muitas pessoas, desde que não seja feito com interesse. Mas quem quiser fazer parte da obra, para que a obra não pare, para que essa obra continue e chegue aonde Deus quiser que chegue, eu vou deixar o Pix aqui. Para quem não sabe, eu e Elinéia, nós optamos por abandonar tudo, profissionalmente, só para cuidar de vocês e das coisas de Deus. Então, quem quiser fazer parte dessa obra, o ministério não é meu e não é dela. O ministério é de Jesus e nosso, é nós, é família, tá bom? Time de futebol. Senhor, que o Senhor desperte o coração do seu povo, Pai. Pai, que o Senhor nos desperte para amar a sua palavra, e viver a sua palavra, e conhecer a sua palavra, e estarmos de pé, prontos, Senhor, e prontos e aptos, Senhor, para realizar toda boa obra. Não, Pai, para realizar os nossos desejos, ainda que o Senhor, com tanto amor, nos permita viver dias tão felizes no meio das angústias. O Senhor cuida, sim, de coisas pequenas, Pai, desde de desejo de comer uma comida, até coisas grandiosas. O Senhor se importa, sim, mas o mais precioso, o mais importante, o que não pode sair do nosso foco, é a salvação das nossas almas, é combater o bom combate, é percorrer a carreira, é guardar a fé e é chegar naquele dia e ouvir a tua calorosa e amorosa recepção dizendo: bendito, bem-vindo, bendito do meu Pai. É isso, Pai, é para isso que nós temos que viver, para sermos recebidos na glória, para honrarmos o teu nome e para manifestarmos a tua luz aqui nesse mundo. É para isso, só isso, é para isso que estamos aqui. Ô Senhor, nos dê esse desejo, por sermos os poucos e fiéis, em nome de Jesus. A pergunta foi: Pastor Dani, como é que eu sei que eu estou morno? Simples. Vou fazer 3 perguntas para você. Primeira, você tem saudade do céu? Ou você tem medo de morrer? Se você tem medo de morrer e você não tem saudade do céu, é sinal de que você ainda não entendeu corretamente a salvação. Segunda palavra, você tem nojo do pecado? Ou você ainda... Porque assim, pecar eu peco também, todo mundo peca. O problema é que eu não tenho mais prazer nos erros. Você não pode ter prazer, ainda que você tenha vontade. Eu tenho vontade de fazer coisas erradas. Eu tenho saudade das coisas erradas. Claro que eu tenho, o corpo pede. Mas o meu coração cheio do Espírito Santo não quer de jeito nenhum. Por algum motivo caiu aqui o ao vivo. Voltou. Mas o meu coração não quer. Então a gente tem nojo do pecado. É o segundo sinal. E o terceiro sinal é... Vou dar um exemplo. Quando eu conheci a Eli, e eu... fiquei apaixonado por ela de cara, porque, meu Deus do céu, é maravilhosa demais. Eu lembro que a gente ficou conversando até de madrugada, no outro dia até de madrugada, no outro dia até de madrugada. Eu queria conhecer ela, eu queria falar com ela, eu queria ouvir dela, eu queria saber quem ela era, eu queria conhecer mais. E quanto mais eu conhecia, mais eu me apaixonava. E quanto mais eu me apaixonava, mais eu queria casar com ela, eu queria ter intimidade com ela. E eu não tô falando de intimidade sexual, que eu queria também muito, passava até mal, mas eu tô falando de intimidade de ser amigo dela.
trazendo essa analogia, quando você conhece Jesus, é impossível você não querer conhecer mais. É impossível você não querer saber mais quem ele é, o que ele faz, saber mais do poder dele, saber mais sobre a realidade de quem ele é, o que ele faz, o que ele quer pra mim. E o único jeito de saber isso é através das Escrituras. Então, são esses 3 pontos. Só ratificar uma coisa aqui que pode ter ficado com dúvida: o medo da morte, eu digo não no sentido de morrer. Eu tenho medo de morrer queimado, por exemplo. Eu tenho medo de morrer asfixiado. Eu tenho medo de morrer sentindo dor, né? Lógico. Mas o que eu tô querendo dizer é o medo no sentido de eu não sei pra onde eu vou. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Ai, se eu morrer, pra onde eu vou? Será que eu vou pro inferno? Será que eu vou pro céu? É nesse sentido, medo do desconhecido. Não pode, você tem que ter garantia de que se Jesus Cristo é o Senhor da glória, e olha a promessa, 1 Coríntios 2, 9, diz assim: nem olhos viram, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, ou nenhuma mente pensou nas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, cara, se você acha que pra nós aqui, e esse mundo pecador, tem sorvete, música, churrasco, sexo, tem carro, eu gosto muito de carro, tem bichinhos fofinhos, gatinhos e coelhinhos e cachorrinhos, se tem praia, se tem neve, se tem beijo na boca, se tem comida mexicana, se tem pipoca, se tem Coca-Cola, todas essas coisas que nesse mundo perdido e caído e contaminado, imagina o que Deus tem guardado na glória para aqueles que creem. Então, cara, então não faz sentido. Ai, meu Deus, medo de morrer, eu quero viver mais aqui, quero ficar aqui, com banha localizada, com barata, com mosca, com radar, com multa, com governo, com Big Brother, eu quero ficar aqui. Mas você é louco, eu quero ir pra glória, receber a coroa e estar pra sempre na presença. É nesse sentido que eu quero dizer, tá bom? Alguém tinha feito mais uma pergunta aqui, mas eu perdi. Amém. Ah, achei. Dani, qual a diferença entre ser evangelista e missionário? Na verdade, na função é a mesma coisa. Porque o evangelista é uma das 5 funções ministeriais, mas todo mundo tem que ser evangelista, porque todo mundo tem que pregar o evangelho. Mateus 28, 18 em diante diz isso: prega o evangelho a toda criatura, né? Então todos nós devemos evangelizar. É que existem pessoas que são especialistas. Sabe aquele cara que chega e brinca e conversa e puxa assunto e já fala de Jesus? Ele tem uma facilidade, ele manifesta eu não gosto de falar a função, mas ele manifesta essa inclinação ministerial com muito mais veemência que os outros. Mas todos nós somos evangelistas no sentido de todos nós temos que pregar o evangelho. Mas o missionário significa aquele que tem uma missão. E você não tem uma missão quando você vai para a África. Ah, tem um missionário quem está na África. Não, que bom que cara foi. Mas todos nós somos missionários aonde nós estivermos. Então se você, por exemplo, eu sou uma enfermeira. Não, você é uma missionária disfarçada de enfermeira. Ah, eu sou cobrador de ônibus. Não, você é um missionário disfarçado de cobrador de ônibus. Ah, eu sou dona de casa. Não, você é uma missionária disfarçada como dona de casa. Então, hashtag somos todos missionários, hashtag somos todos evangelistas.